Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. É mais esta rica e feliz oportunidade nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, por o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, e os nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. E aqui estamos em mais esta rica e feliz oportunidade, elevando o pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao mundo espiritual que nos assiste, que nos guarda a toda a hora, nos nossos dias, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nos nossos desequilíbrios, nas nossas desarmonias e na nossa capacitação de entrar em contacto com os mundos espirituais, com os nossos mentores, partir na ajuda dos nossos irmãozinhos que também já partiram deste mundo, que continuam pedindo a assistência, continuam pedindo a ajuda do médium, do mestre, da ninfa, e nesta condição teremos que, salve Deus, como todos sabemos, teremos que ter a mediunidade, não é? E a nossa condição terá que ser uma mediunidade com saúde, porque há muita mediunidade que não é com muita saúde. Então, temos que ter uma mediunidade com saúde. Afinal, vamos lá a começar do início. Afinal, o que é a mediunidade? Não é? Qual o motivo de muitas pessoas viverem, muitas das vezes, adoentados, impossibilitados de levar, inclusive, uma vida normal? Quem não sabe o que isso é, eu sei, por exemplo. Muitos de vós, com certeza, também saberão. Há outros que, graças a Deus, não saberão, mas, enfim, levar uma vida normal. E, inclusive, o pior ainda, atrapalharmos o cotidiano das pessoas que nos acolhem, que nos apoiam, estorvar na caminhada dos outros, principalmente de quem vive muitas das vezes sob o mesmo teto ou trabalha no mesmo ramo. Aqui, salve Deus, aqui parece existir, não é? Um conjunto de fatores que levam o espírito encarnado, as pessoas, a sentirem-se muitas das vezes deprimidas. Pois é, deprimidas. E daí, muitas das vezes, nós experimentarmos o mal-estar rotineiro, sendo que o principal muitas das vezes é não seguir os conselhos, muitas das vezes,
do Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, que mais uma vez, eu irei dizer, não é? O Mestre Jesus disse: vigiai, não foi? Pois é, vigiai. É o que nós, médiuns, teremos que fazer. Deixamos a nossa mente, muitas das vezes sem a vigilância necessária, muitas das vezes com pensamentos de amargura, de padrões vibratórios negativos, de invejas, maldades, orgulho, raivas, ódios, tudo o que seja dos padrões negativos dos valos negros, mágoa, maledicência, e dessa forma se apoderam de nós, e o precioso e se tomam conta de nós, e aqui como o nosso pensamento, a nossa sintonia, o nosso ser está vibrando negativamente, muitas das vezes o nosso psicossoma então passa a ser envolvido numa psicosfera que age como única e exclusivamente como um banho negativo, muitas das vezes inibindo as nossas energias salutares, e aqui inclusive o médium. Estou-me lembrando aqui de um médium que, se enganado não estou, um médium americano, não me lembro agora o nome dele, certa ocasião disse que somos aquilo que pensamos, e tem razão. E inclusive o Mestre Jesus, na intenção de demonstrar a necessidade de estarmos com o pensamento elevado, positivo, nas esferas de alto valor, de padrão energético positivo, o maior tempo possível, disse: vigiai e orai. É o que nós todos teremos que fazer, não é? Ora, se nós temos parâmetros, para uma boa saúde, então por que evitamos apenas a prece? Evitamos apenas orar e não neutralizar o ingresso no nosso organismo dos miasmas, muitas das vezes pairantes. É preciso também vigiarem. É preciso sempre haver a persistente vigilância, visto que do outro lado do ângulo, ou até do outro, visto até de outra condição, de outro prisma, tem muitas pessoas com pensamentos elevados e que praticam o bem a outros. E desta forma, mas que também enfrenta os maus estares, e que pela medicina atual são muitas das vezes tidos sem uma causa definida, sendo muitas das vezes ministrado os medicamentos que apenas combatem os sintomas, cuja medicação às vezes leva
à dependência por persistirem os sintomas de insônia, angústia, depressão, dores de cabeça, por exemplo, palpitações, tremores. Outras das condições tonteiras, desmaios. Eu tive isso tudo. Visões e, acima de tudo, medos. Imaginem o que é uma pessoa estar falando com quem quer que seja. De repente, hospital. Imaginem o que é estar numa cama, dormindo e sonhar sempre o mesmo, uma das coisas mais horríveis, não é? Pois é. Aconteceu-me isso. Hoje, graças a Deus, não. Hoje, não. Mas aconteceu. Isto é só para dizer que é real. Que é real. Não é fantasia. E aqui existem, inclusive, outros fatores, claro, não é? Outros na mesma verdade, e muitos destes acontecimentos relacionam-se simplesmente, única e exclusivamente com a nossa mediunidade. Parece uma coisa tão simples, não é? Que por ser muitas das vezes desconhecida de muitas pessoas, passa a dar muitas das vezes conotações de doença, e aqui até poderá existir, inclusivamente, o medo de querer interpretar os sinais ou sintomas na realidade. Pois é, na realidade do que? Salve Deus, meus irmãos. Na realidade de tal atividade existe desde os primórdios do planeta, desde os primórdios, e está inclusivamente escrito nos livros mais antigos da nossa história planetária e das civilizações. Claro que ao longo do tempo os nomes para os médiuns ele foi alterando, foi denominando de várias maneiras e até foi alterando o nome. As condições se alteraram. Antigamente eram denominados numa classificação, inclusive até caçados, por terem esses dons, por terem esses sinais, porque a maioria não compreenderia, não é? Mas ser um médium é servir de intercâmbio entre o plano espiritual, o plano físico e o plano espiritual, não é? Sendo que, portanto, atributo que não está ligado a nenhuma religião, não está ligado a qualquer religião, pois ela é inerente ao ser humano. A mediunidade é um fator que todos nascem com a mesma, mas que nos, como eu sempre digo, se vai aflorando, noutros desaparece. O porquê? Salve Deus, pois eu não sei, não é? Eu não sei, pois quem souber poderia me explicar porque é que a uns é mais aflorada, a outros é menos aflorada, a outros desaparece, não é? Inclusive explicada e transmitida pelo grandioso, aqui estou-me lembrando, pelo grandioso e amado
que eu adoro esse espírito, Francisco Cândido Xavier, não é? Por exemplo, ele dizia que tem a finalidade de auxiliar, pois que por meio da mediunidade podemos desenvolver atividades de caridade das mais diversas, incluindo curas, incluindo interpretações de sonhos, incluindo, estou-me lembrando aqui de outro, mas isso será um pouco, poderá ser um pouco, penso que não estou-me lembrando, previsões do futuro, não é? Ajudar aos que partiram deste mundo físico a encontrar o caminho do esclarecimento no mundo espiritual. Mas aqui, se a pessoa que sente os sintomas estiver muito teimosinho, né? Não quer aflorar, não quer melhorar, não quer praticar o dom, porque isso é um dom que Deus lhe deu, lhe concedeu, não é? Uns por medo, outros por ignorância, deixam de praticar isso, não é? Salve Deus, não é? Poderá então, aquele mais suscetível, poderá então estudar para então se esclarecer no seu espírito, na sua mente, experimentar melhorar e voltar a ter uma atividade, uma vida normal, sem medicamentos, por exemplo. Porquê? Porque a mediunidade não é uma doença. Não é. E aqui o que importa é procurar o esclarecimento para saber lidar com esta ciência. Porque isto é uma ciência, já que tudo nos é desconhecido ou então não sabemos lidar, não é? Nos causa medo, o que é até de certa forma e de certa maneira o que é normal, não é? Então, busquemos o nosso conhecimento para que assim possamos ter uma vida com menos sofrimento, com menos conflitos interiores, mental, psíquico, espiritual. E aqui, ainda, já agora, temos outra questão. Será que todo médium é anímico? Então, como poderemos distinguir se o espírito que responde é o do médium ou se é verdadeiramente um mentor de luz, que é um espírito evoluído, não é? Só por um simples fator, pela natureza das comunicações, em que se definindo o animismo como a narrativa dos fatos, muitas das vezes atuais ou passados, que muitas das vezes reportam muitas das vezes do nosso inconsciente do médium para o consciente. Então, salva Deus, podemos dizer que, a princípio, quando o médium não educados, já que transportamos a nossa conta de mediunidade, somos anímicos.
em nossa grande maioria, como somos espíritos imortais, em longa excursão pelos cenários terrestres, não é? Salve Deus, alternando muitas das vezes a nossa vestimenta carnal, física, a nossa aparência, não é? Assimilando diversos hábitos regionais e muitas das vezes linguísticos, porque nem sempre nascemos em Portugal, nem sempre nascemos no Brasil, nem sempre nascemos na Espanha, França ou onde quer que seja. Vamos nascer onde o nosso espírito poderá ter um maior resgate. Então, vivendo tempos de paz, com muitas das vezes com a discórdia natural que muitos eventos nos marcam, muitas das vezes emocionalmente, registando-se de maneira às vezes até um pouco dolorida, um pouco dolorida nos arquivos do nosso inconsciente, não é? Sobre a influência de um indutor que será a afloração na transmissão de forças superiores que nós muitas vezes ou queremos deixar de lado, não é? Mas vem sempre um estímulo que se assemelha ao que já está ou foi gravado, onde? No nosso subconsciente. Então se abre uma porta e gera-se uma ponte inconsciente ou consciente, podendo através muitas das vezes dessas evocações ser externado com aparência de realidade atual para o médium. Aquilo que foi vivido, mas não foi esquecido ou muitas das vezes superado, inclusive eu estou-me lembrando, conheço um médium que, havendo praticado o suicídio por duas encarnações seguidas, ele passou anos na mesa mediúnica a transmitir psicofonicamente comunicações de dezenas de suicidas, apenas na base do animismo, e diziam-nos que muitas das vezes em segredo os mentores espirituais que o médium praticava e esclarecia a fase dos longos sofrimentos que lhe muitas das vezes cristalizavam na mente os momentos de dor e angústia, porque tudo fica tão real, tão atual, tão momentâneo, tão que parece que está a acontecer. Esses momentos de dor
de angústia, muitas das vezes a sufocação, o fogo na própria pele, a dor, muitas das vezes super dos dois géneros de suicídios pelos quais esse médium passara. Aqui a doutrinação era exercida como se realmente ali estivéssemos em contacto com um comunicante desencarnado trazido para o atendimento. No entanto, salve Deus, meus irmãos, no entanto, sabíamos estar falando diretamente ao espírito do médium que, portando cristalizações de difícil neutralização, sofria através das reminiscências afloradas o drama a que se estava ainda vinculado. Esse período de animismo varia de médium para médium, conforme sejam as marcas emocionais que cada um transporta em sua herança transcendental. Porque o género não influi muito um estigma. Ele é sempre um estigma, e todos sabem o que é um estigma, não é? Um estigma doloroso ou algumas das vezes terno, dependendo do indutor que o faça aflorar, sendo algumas das vezes justo que os sofrimentos pela afloração ou ulceração que imprimem na nossa alma sejam muitas das vezes evocados com frequência pelo caráter peculiar do mundo de provas e muitas das vezes das expiações em que cada um vive no seu dia a dia, onde a dor é como se fosse um inquilino numa moradia, é inquilino pontual e assíduo na nossa convivência com os seres físicos. Ou seja, o ser encarnado né? Aqui acontecimentos já muito distantes que deixaram inclusive marcas, inclusive alguma saudade, nostalgia, ansiedade e até em alguns casos um misto de ternura e tristeza também que são arrancados do nosso inconsciente muitas das vezes, salve Deus, pela ideia indutora que estabeleça uma verdadeira sintonia com o que foi vivenciado e até mesmo uma emoção mais forte, cultivada muitas das vezes na atual encarnação. Salve Deus, não é?
Então, tal como a admiração profunda por os nossos mentores, não é? Salve Deus, como eles são lindos, belos, maravilhosos, magníficos, cheios de luz, cheios de amor, de humildade, de tolerância, paz, serenidade, equilíbrio e harmonia, bom, e por aí vai. Tanta coisa que eles trazem. Pretos velhos, pretas velhas, as princesas doutrinárias, os cavaleiros, ministros, guias missionários, não é? Que são os nossos heróis. A traduzir-se muitas das vezes em certos e determinados fanatismos. Pode desta forma gerar ideias obsidiadas ou cristalizadas que se forem muito duradouras, que nesta ou em outra encarnações elas retornam à cena viamente e lembranças, para que o médium, salve Deus, possa produzir favoravelmente, desobstruindo muitas das vezes o canal mediúnico para verdadeiras mensagens dos espíritos e não das nossas próprias mensagens ou as nossas mensagens impróprias ou espirituais, ainda muitas das vezes mescladas de personalismos salientes que se o médium, ao receber a mensagem do comunicante, não é? A traduz numa conversa mais culta ou menos intelectual, sem prejuízo da sua essência, então, desta forma, não é anímica. Aqui teremos que analisar o nível cultural e aqui o estudo, a influência, o grau de evolução, enfim, de cada um médium, de cada um ser físico encarnado ou desencarnado. Porque, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, porque ninguém é igual a ninguém, nem um ser físico e nem muito menos em espírito. Não há dois iguais. Concluindo e afirmando, salve Deus, que nem todos os médiuns são anímicos, não é? Alguns o serão por ideias, por muitas das vezes emoções cristalizadas no passado, enquanto outros o serão por ideias e emoções cristalizadas no presente. Salve Deus, não é? Porque nós temos uma grande complexidade de mediunidade. Nós muitas das vezes, a nossa mediunidade está tão que vamos trabalhar e essa mediunidade, de um momento para o outro, ela muda de um padrão vibratório para outro, o qual nos faz perder num grande labirinto, fechando-nos algumas das portas e abrindo-nos as portas das quais nós
não queremos penetrar. Mas espírito, ser físico, não é perfeito. Ser físico não é perfeito, não é? E como o ser físico não é perfeito, nós sempre temos aquelas dúvidas. Quando saímos entramos nos trabalhos, vamos com dúvidas. Quando saímos dos trabalhos, ainda mais dúvidas temos, não é? Mas nós temos que estar sempre com o nosso espírito, a nossa mente abertos. Primeiro, elevar o pensamento a Jesus, ao Divino Mestre Jesus. E nesta bendita hora, salve Deus, meus irmãos, nesta bendita hora, vamos elevar o pensamento a Jesus divino e amado Mestre. Vamos elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima. Vamos buscar a sintonia do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara. Vamos a nossa Mãe Ágla, Quatai 108. Pai João de Inoque, Tiãozinho e Justininha, que alguém me disse há pouco tempo que o Tiãozinho tinha um laço, mas o Tiãozinho não tem laço algum. Vamos pensar, imaginar o povo de Maiante, esses grandes médicos, esses grandes curadores, Vovô Hindu, Dr. Ralph, Dr. Sousa Martins, Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, entre outros. Vamos pensar, imaginar os grandes iniciados dos Himalaias e vamos imaginar um hospital cheio, aquelas salas cheias de doentes, os corredores. Vamos percorrer esses corredores, essas salas, visitar esses doentes, levando a esperança, a fé, o amor, a cura do seu espírito. Levar a cura também aos leitos onde choram os incompreendidos. Vamos aos lares onde choram e gemem aqueles irmãos e irmãs, habitando debaixo do mesmo teto, vivem no ódio, na raiva, na inveja, na maldade, na ignorância do seu espírito, para que Jesus divino e amado Mestre, os nossos mentores espirituais, possam assistir esses lares, possam levar a cada lar a centelha divina do Mestre Jesus, o raio de Olorum, que a força bendita dos espíritos de luz, de amor, penetre nesses corações para levar a paz, o equilíbrio, a harmonia, a segurança, aqueles lares que choram e gemem por faltas e necessidades,
necessidades físicas, que não têm nada para dar aos seus filhos. Vamos pedir a assistência dos nossos mentores, das nossas princesas, das nossas guias missionárias, ministros, possam levar até esses lares a paz, o suprimento do espírito de cada um, afagando cada mente, equilibrando cada espírito, metendo no coração de cada um a esperança, a nova esperança do dia de amanhã, que amanhã haverá outro renascimento, um novo começo, uma nova esperança. Haverá novas oportunidades para levar até esses lares o que eles mais necessitam. Vamos também, neste momento, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que envie aos leitos onde se preparam para a transição do mundo físico para o mundo espiritual, a companhia desses grandes espíritos encarregues de neutralizar, de desligar esses espíritos da matéria, do corpo físico, para que possam ter uma boa harmonia, para que possam deixar neste planeta tudo o que é físico, tudo o que é ódios, raivas, invejas, agonias, desesperos, bens físicos, bens materiais, para que levem a caminho desse enorme, vasto, grandioso mundo espiritual, acompanhados da centelha divina de Jesus Divino e Amado Mestre, acompanhados por os grandiosos espíritos de luz, de amor, para que possam fazer uma boa transição em harmonia e equilíbrio. Que as correntes brancas do Oriente Maior, que a corrente indiana do espaço possa ajudar o Mestre Jaguar, Mestre Sol, Mestre Lua, Ninfa Sol, Ninfa Lua, povo de Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, povo de Jesus, povo de Deus Pai Todo-Poderoso, para que possamos ter mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia, mais discernimento, com mais fé e segurança nos nossos mentores e também no dia do amanhã, para que possa ser um dia melhorado com a nossa consciência, a nossa sintonia, a nossa vibração, a nossa harmonia, a harmonia e o equilíbrio do Mestre Jaguar, para que percorra todo este universo. Chamemos, invoquemos as grandes forças das matas virgens, desses espíritos guardiões, os nossos caboclos, o povo das águas, o povo das cachoeiras,
Jesus divino e amado Mestre. Ao Cimiromba, Seta Branca, nosso Pai, a Deus Pai Todo-Poderoso, por esta rica e feliz oportunidade que nos foi concedida, a oportunidade que me foi concedida neste preciso momento, estar em sintonia com os mundos encantados, com os meus irmãos e irmãs, para que possa, em Cristo Jesus, ajudar os mais necessitados, dar uma pequena partícula da minha essência na ajuda aos mais carenciados. Porque todos juntos faremos a diferença física e a diferença espiritual. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Eu me despeço de todos. Me despeço de todos com muito carinho, agradecendo desta forma. Agradecendo desta forma a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Nossa Mãe, Yara, Águila 4A108, agradecer a presença luminosa dos nossos queridos e abnegados mentores. Que a todos nos acompanhe e ilumina. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus por mais esta rica